prazer estar com todos aqui hoje à noite, como todas as quintas-feiras fazemos. Na verdade, essa aula quem iria dar era a Fernanda, que na verdade ela fez a tese dela de doutorado em cima do que eu vou falar. Aí me pediram para substituir, eu espero conseguir dar aula à altura dela. E eu gostaria que vocês me ajudassem também se eu tiver alguma dificuldade, porque eu acho que todo mundo está acompanhando os capítulos. E se a gente começou a ler esse capítulo, que é o capítulo 16, Mecanismos da Mente, a gente vai ver assim, o quão sensacional é a correlação que André Luiz faz entre o cérebro humano, o funcionamento dele, a ligação do cérebro humano ao cérebro perispiritual e ao cérebro espiritual, né? Se é que existe um cérebro espiritual, mas ao espírito, que na verdade é a nossa mente, né? E que é o grande coordenador de tudo o que acontece na nossa vida. Então, a partir desse capítulo, a gente vai poder ser capaz, talvez, de modificar o nosso destino. Será? Então, inicialmente, a gente vai falar muito sobre alma, sobre corpo, sobre espírito, sobre perispírito. Se houver alguma dúvida, levanta a mão, porque às vezes confunde mesmo, é normal isso acontecer. E vamos voltar a capítulos anteriores, né? A primeira coisa que André coloca é que a maioria dos desencarnados apresenta uma alienação mental, pelo menos algum tempo depois da morte. E essas são palavras do livro. E sabendo-se que a alma é a direção do corpo e obediência, né? Que a alma é a direção e o corpo a obediência, ou seja, a alma manda, o corpo obedece, esta é a lei divina que o homem recebe em si, mesmo o fruto da plantação que realizou. Ou seja, a gente vai colher durante o nosso desencarne, ou nesse momento de desconexão, a mesma coisa que a gente viveu enquanto encarnado. Não existe diferença. Tudo faz parte de uma única coisa. A vida espiritual, a vida material, nós somos nós mesmos. E a gente cansa de repetir, mas na verdade quando desencarnamos continuamos sendo nós mesmos. Assim sendo, do seu próprio comportamento retira, nos vários vastos setores em que se lhe processa a evolução, o bem ou o mal que lançado ao caminho estará impondo a si mesmo. Então, mais uma vez, ele fala para a gente que vamos colher aquilo que plantarmos. Ou seja, o nosso desencarne pode ou ser melhor ou pior, dependendo do nosso comportamento. Ele fala muito pouco sobre isso, então eu resolvi voltar um pouco para Kardec. E tentar entender um pouco essa coisa do desencarne, né? Dessa coisa da desorientação e dessa alienação mental. O que Kardec fala sobre isso, já num outro livro, que é O Céu e o Inferno. Tem aqui o capítulo, inclusive ao que ele se refere, falando sobre os últimos instantes do nosso desencarne. O último suspiro quase nunca é doloroso, porque ordinariamente ocorre em um momento de inconsciência. O corpo físico, teoricamente, não está mais consciente, enquanto ele está naquele processo de desencarne. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria. Ela já tem o conhecimento de alguma maneira, nós temos, a nossa alma tem o conhecimento, né? A alma é o espírito encarnado que vai desencarnar antes mesmo de nós mesmos termos esse conhecimento. E durante as convulsões de agonia e depois as angústias da perturbação. Então a nossa alma acaba sofrendo mais do que propriamente o nosso corpo. Temos colegas aqui que fazem cuidados paliativos e é descrito aquela agonia final, o indivíduo teoricamente não está sentindo, mas a alma o está. Inclusive vendo aquilo que está ocorrendo em volta dele. Quem está cuidando dele, de que forma, os familiares, quem conversa com ele, quem não conversa, né? Então, ele nos chama a atenção para que realmente possamos ser pessoas diferentes, para que possamos ter uma compreensão melhor sobre o assunto enquanto alma, não enquanto espírito encarnado, e sim nesse momento de desagregação.
A intensidade e a duração do sofrimento vão estar na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito, ou seja, quanto maior for a afinidade nossa com o nosso perispírito, quanto mais apegado o nosso corpo tiver ao perispírito, mais penoso e prolongado serão os esforços para a alma se desprender dele. Isso é interessante, né? Esse apego que muitas vezes temos às coisas materiais, em nada vão contribuir para um momento máximo na nossa vida, onde nós não vamos levar nada que é material. Então, reflitamos sobre isso. Se alguém quiser comentar. Doutora, todos nós não queremos nem morrer e nem ficar velho. Então, na hora da morte, às vezes, a gente tem a vontade de ir embora depressa, mas a maioria quer ficar aqui na Terra. Eu acho que sim. Eu acho que a maioria de nós não quer ir embora, não. Por que será, né? Então, talvez hoje a gente entenda um pouco melhor por que a gente não quer ir embora. Independentemente da afinidade ou não, existem certos mecanismos que nos prendem o corpo ao perispírito. Porque foi dada uma aula já anterior, onde a gente observa que isso aqui é uma coisa só, né? Anteriormente nós já estudamos. Desculpe, é o que foi dito ali, né? A ligação do perispírito com o corpo. Esse condicionamento que nós estamos ligados, né? Nós somos materialistas, na realidade. Não somos espíritas, né? Desculpa. Nós estamos condicionados ainda à matéria, né? E evidentemente ao nosso lar, ao nosso filho, nossa casa, nossas coisas, papapá, né? Esse condicionamento que existe entre o corpo e o espírito é difícil de a gente se desgrudar, né? Agora, eu não concordo, nós não queremos ser velhos. Eu não sou velho nunca e nunca vou ser. Com certeza. E eu também discordo, não com a idade. Eu discordo que a gente não quer se desprender do corpo físico. Ah, não quer. Eu participei, tive uma experiência 19 anos atrás de quase morte na UTI do Hospital São Luís. Está gravado, inclusive, quem quiser assistir, foi ao ar sábado passado, TV Mundo Maior, Mundo Maior Repórter, foi até por indicação do meu amigo Leonil aqui. E eu, nesse momento, eu fui para algum local, e é interessante, que deveria ser uma colônia espiritual, e só retornei, tinha noção de tudo o que acontecia. Já contei isso aqui nessa casa aqui, há uns tempos atrás. A equipe médica, médicos, enfermeiros, e o local no qual eu fui, com inclusive alguns parentes que estavam lá no local, e alguns que eu nem conheci nessa vida de encarnado, eu não tinha vontade de voltar para o meu próprio corpo físico. Vi o corpo, mas me senti uma coisa à parte. Posso só fazer um comentário? Que eu acho que isso vai confundir um pouco a nossa aula. Por quê? A experiência quase-morte, o indivíduo não iria morrer, não iria desencarnar. Existe uma diferença muito grande. O que nós estamos falando aqui é do indivíduo que está no momento em que ele deveria desencarnar. Já houve o cumprimento de determinada tarefa, enquanto que o senhor, por exemplo, e outras pessoas que passam pela experiência quase-morte, não existe quase-morte, né? É como quase-infarto. Ou a pessoa infarta ou não infarta, ou ela morre ou não morre. Então, se o senhor não morreu ou não desencarnou, não era o momento. Então, não tinha que ter o desapego do corpo. Ao contrário, o senhor deveria ter falado, olha, eu não estou ainda no meu momento, e estão me levando antes do tempo, e era do seu direito reclamar com os orientadores maravilhosos, não é? Os orientadores é que me aconselharam a voltar em função de não estar nesse tempo certo. Mas outros testemunhos de pessoas que vivenciaram situações extremamente desagradáveis, o local onde eles foram levados, pessoas que sofreram colapsos na rua, acidentes, que foram levados para hospitais, ou mesmo dentro de uma ambulância do SAMU, que foram para lugares que eram furnas, sim, né? Umbrais extremamente tenebrosos. E esses não queriam ficar. Então, esses queriam voltar para o corpo físico. Justamente a nossa aula, né, ela vai comentar sobre as zonas purgatoriais, que ninguém gostaria de ficar, só que a gente vai para essa zona justamente pelo nosso desajuste mental. Então,
na verdade, a aula nos prepara de alguma maneira para isso. Então, ninguém vai para o umbral porque quer, vai porque a sintonia, né, tem a ver com o umbral. Então, vamos continuar um pouquinho, porque senão a gente mistura um pouquinho os assuntos. Mas vamos estabelecer aqui que é o momento do desencarne do indivíduo. Ele está dentro do compromisso dele, ele não tem um suicídio indireto aí, de repente ele não fez nada que pudesse comprometê-lo. E, na verdade, mesmo assim, ele passa por esse problema que é uma perturbação no momento do desencarne. E o que a gente fala, que tem muito a ver com esse tipo, que a Thalita deu a aula, que a gente sabe que o espírito está dentro do corpo mental, que faz parte do perispírito, que tem uma ligação ao corpo físico através do duplo etérico. Então, esse mecanismo é difícil de se desacoplar. Então, o que Allan Kardec fala sobre isso? Que a perturbação é esse momento de transição que ocorre entre a vida corporal e a espiritual durante a desencarnação. Então, nesses momentos, ela sente um torpor que vai paralisar algumas faculdades da própria alma, neutralizando-se, ao menos em parte, as sensações. A perturbação pode ser considerada o estado normal do instante da alma. É normal isso acontecer. A perturbação é considerada normal, a sua duração vai ser determinada e vai variar de acordo com cada indivíduo. Então, achei bem interessante esse desenho ilustrativo, que fala justamente sobre a reencarnação, sobre todos os nossos corpos ligados, o nascimento, através da reforma íntima e do trabalho coletivo, a evolução, o desencarne, o desprendimento pode ser lento, de acordo com as nossas condições mentais, abrupto, mas o que importa, na verdade, é de como o indivíduo entende o desencarne, porque mesmo Kardec fala que mesmo nos desencarnes súbitos, uma vez que o indivíduo esteja preparado, vai ser mais fácil o momento de perturbação do que mesmo naquele que desencarna lentamente. Lógico que se você tem mais tempo para refletir sobre o fato, deveria ser mais fácil, mas ele diz que não. Isso depende do indivíduo. Se ele ainda tem o apego à matéria, mesmo tendo ficado anos na cama e tendo passado por doenças graves, ele mesmo assim vai ter uma perturbação muito grande que pode durar desde minutos até anos, né? E finalmente você vai ter o fugaz ou longo e o despertar na espiritualidade, ficando só espírito e perispírito, até que a gente vai, como a Fernanda chegou a comentar, se livrar do perispírito e virar espírito, né? Coisa mais legal. Bom, então aqui a gente vai começar falando o que faz parte do nosso sistema nervoso central. Ele é composto por duas coisas, né? O nosso encéfalo e a nossa medula, tá? O que a gente tem como o gabinete da mente? Aquele que contém a mente e que vai falar assim, olha, agora faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. A mente, que está dentro do nosso, que é o nosso espírito, vai estar dentro do cérebro, que vai ordenar ao corpo espiritual, que seria o corpo perispiritual, que vai mandar no corpo físico, no cérebro do corpo físico, ok? Uma vez que a gente tem uma secção dessa medula, o que significa secção? Que a gente corte um pedaço dessa medula, tudo aquilo que seria controlado por essa medula daqui para baixo, vai parar de funcionar. Então hoje a ciência tem absoluta certeza, nós todos, independentemente do que foi ensinado por André, que o cérebro é o grande comandante e que isso vem através de um comandante que é espiritual também, que é o nosso cérebro espiritual. Como é que funciona essa perda de sensibilidade, né? Inicialmente, quando você secciona a medula, você começa a ter uma abolição das sensações, primeiro para a sensação das pernas, dos braços, aonde for o corte ou a secção, né? Então, vamos fazer uma experiência, vou lá cortar um pedaço da medula. Eu começo a perder a sensação, depois eu tenho uma abolição
de todo o meu movimento, que é a paralisia, e depois eu tenho também uma falta de reflexos, porque nós temos reflexos que desaparecem no momento em que a nossa medula ela é seccionada. E aí vem uma pergunta, será que esse desligamento é total? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque se fosse total, o que iria acontecer? A gente iria desencarnar. Então, na verdade, isso poderia ser uma das explicações do porquê que o indivíduo sente dor ou tem sensações de dor num membro que, teoricamente, não tem mais movimento nem sensação, uma vez que ele teve a lesão da medula. Por quê? Eles falam que existem fibras que fazem parte de células do nosso cérebro espiritual ligadas ao nosso sistema nervoso simpático, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês quem é o simpático, e a partir dessa ligação você sente dor no membro. Então você não tem uma desconexão total daquele membro, falando do ponto de vista perispiritual. Ele para de funcionar ou de sentir a nível físico, mas espiritualmente ele ainda tem uma conexão. E por isso que o indivíduo sente dor. Todo mundo entendeu? Permanecem, portanto, fluidos sutis ativos, garantindo então a união entre as células físicas e as células espirituais. E aí, como é que se recuperam os reflexos? Né? Nós fomos lá, cortamos um pedaço da nossa medula. Como é que isso funcionaria à medida que as espécies vão evoluindo, né? Devido ao reajustamento entre a alma e o corpo, os reflexos podem ser gradativamente recuperados. Muita gente já ouviu isso, né? De repente o indivíduo tem um choque medular, que é o que a gente chama, né? Uma paralisia que não chega a ser uma lesão propriamente, mas a medula é afetada. Isso pode durar de algumas horas até muitos dias. Isso falando em corpo físico, tá? Então, os reflexos superficiais, que são aqueles da sensação, da mesma maneira que você perde primeiro a sensação, você recupera primeiro a sensação. Depois, você começa a ter alguma recuperação no sentido fisiopsicossomático, né, do enfermo. Já o reflexo anal, né, que tem a ver com a defecação, e o cremastérico nos homens tem a ver normalmente não se perde, mas isso não é muito, assim, ele comenta sobre isso, mas em geral, quando você tem um choque medular, você tem um relaxamento desses reflexos, inclusive. Você perde o reflexo anal em alguns momentos e depois recupera mais rapidamente, tá? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O cremasteriano no homem tem a ver com a elevação e o abaixamento do testículo. Quando se toca a base da perna, você tem esse tipo de reflexo, que é o que André coloca sobre... Eles não chegam a desaparecer, mas em alguns momentos eles podem ficar como se houvesse um relaxamento do reflexo. Agora, alguém já ouviu falar desse sinal de Babinski? Isso é uma coisa bem interessante que a gente aprende na faculdade, e a gente faz muito nos pacientes, e uns podem fazer os outros também em casa. Você pega o pé da pessoa, tá aqui, hein? Você faz com uma caneta mesmo, você pode fazer um movimento que faz como se fosse uma curva, tá? O normal seria o quê? A gente fazer assim com o pé, a gente estica o pé, que é esse é o Babinski negativo, ou seja, o meu cérebro está funcionando, a minha medula está funcionando. Isso é no indivíduo que tem o seu sistema nervoso preservado, seja medula, seja encéfalo. Quando você tem uma lesão em qualquer parte do sistema nervoso central, que a gente já falou que tem encéfalo e medula, você tem um Babinski positivo. Ele faz ao contrário, em vez de você estender, você faz uma flexão e você faz uma abertura dos dedos em leque. Isso é bem interessante porque nos prematuros, nas criancinhas pequenas, você tem um Babinski positivo porque eles não têm ainda um sistema nervoso central totalmente formado. A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, isso se perde.
E quando o Babinski ele é positivo só num pé, você vai saber qual cérebro está afetado. Todo mundo lembra que é cruzado? Então, se eu tiver o Babinski positivo no pé direito, a lesão vai estar à esquerda. Se eu tiver um Babinski positivo do lado esquerdo, a lesão vai estar à direita. Ok? Deu para entender? E a gente tem os reflexos que estão associados a parte óssea e a parte tendinosa, que também vão voltando gradativamente. Essa seria mais ou menos a sequência de quando a gente tem uma perda de reflexo por uma lesão a nível cerebral ou a nível cortical, né, a nível medular. E da mesma forma, a gente vai aprendendo aqui que quanto mais, né, o indivíduo ele tem encéfalo, que ele chama de encefalização do animal, vai durar mais tempo o choque medular. Será que alguém compreende isso? Então vamos lá. À medida que a gente foi vindo da plantinha, virando peixe, virando sapo, virando gato, virando cachorro, o nosso encéfalo ele vai aumentando de tamanho. Só que chega um momento que ele não consegue mais ficar dentro da caixa craniana, porque a gente tem um tamanho X de caixa craniana. Então, o que acontece? Começa a enrugar o cérebro. Por isso que a gente tem os nossos giros corticais todos enroladinhos. E dizem que isso tem a ver com a inteligência. Quanto mais giros corticais a gente tem, mais inteligente a gente é. Isso é uma forma de mensurar a inteligência do ser humano. E a mesma coisa vai acontecer quanto menos o indivíduo tiver encefalização, ou seja, quanto menos ele for inteligente, mais rapidamente ou menos vai atrapalhar a vida desse indivíduo a partir do momento que ele tem um choque medular. Uma lesão, seja no seu cérebro ou no seu encéfalo ou na sua medula. O que seria então o choque medular, que a gente já comentou? Inicialmente, a gente tem uma paralisia flácida porque o membro fica totalmente mole. Com o tempo, se o indivíduo tem um AVC, ele geralmente tem uma paralisia espástica. Ele vai ficando duro. Nesse caso, é uma paralisia flácida. Ele não tem reflexo, arreflexia. Ele tem uma perda total da sensibilidade. Ele perde a função autonômica, que seria a função que é autônoma, que é independente da nossa vontade. Às vezes ele pode parar até de respirar. Ele perde a capacidade de respirar, às vezes tem que ser colocado num respirador, né? Ele vai ter o que a gente chama de uma bexiga atônica, ou neurogênica, que muitos também já devem ter ouvido falar. O que seria a bexiga neurogênica? O indivíduo, ele começa a vir a urina do rim para a bexiga, ela não consegue se esvaziar completamente. Então ela fica atônica. Uma parte dessa urina fica retida na bexiga e com isso, muitas pessoas que vocês devem conhecer, que são tetraparéticos ou tetraplégicos, são obrigadas a esvaziar a urina com uma sonda, porque eles perdem a capacidade de eliminar todo o xixi. Uma parte fica retida, e isso vai chegar a fazer uma infecção urinária, né? E o relaxamento dos esfíncteres, que anteriormente a gente comentou que você pode ter um relaxamento, principalmente do anal, como até do próprio urinário. Os dois você tem um relaxamento. Então aqui eu apresento para vocês quais são os dois sistemas que vão nos coordenar, que vão ser o simpático e o parasimpático. Normalmente, tudo que é simpático acelera. É mais ou menos assim, tá? E tudo que é parasimpático desacelera. E eles agem, em geral, eles têm um gânglio aqui, que é um neurônio, que é ligado diretamente à região cerebral, e que vai dizer assim, olha, vai lá dilatar a pupila. Aí o parasimpático fala assim, não dilata a pupila, vamos deixar a pupila fechadinha. E assim vai. A gente tem exatamente esses dois mecanismos, né? E quando a gente fala em reflexos autonômicos, a gente vai estar falando a respeito disso. Que durante o choque medular a gente pode ter uma perda desses reflexos. Então, o que é uma das coisas que todo mundo que vê IAR vê? Olha a pupila do paciente.
está dilatada, não tem reflexo na pupila. Por quê? Porque o cérebro está lesado. Alguém lembra disso? Só o médico lembra disso. Mas no IAR aparece isso. E aqui a gente vai ter um exemplo, o que é a tal da encefalização e o que acontece à medida que o indivíduo tem mais circunvoluções cerebrais. Alguém sabe que cérebro é de quem que é esse cérebro? É de um ratinho. E esse é um cérebro humano. Então a gente percebe que o sapo e o peixe, quando ele sofre um choque medular, ele continua nadando, ele continua andando, isso não atrapalha a funcionalidade dele. Já o gato, ele já não vai ter essa capacidade. As aves, elas podem ter voos descontinuados, fragmentários. Se você as coloca à noite, apaga a luz, elas ficam deprimidas, até chegar ao ponto do chimpanzé, que ele não suporta, por exemplo, ficar sem cérebro. Se eu for lá e tirar o cérebro dele. Enquanto que animais menos evoluídos do ponto de vista do encéfalo, né, da encefalização, conseguem sobreviver a isso. Então a gente tem um estudioso no século XIX, que é o Goltz, que na verdade até o próprio André Luiz fala que foi uma crueldade que fizeram com o cachorrinho, tiraram o cérebro do cachorrinho. Foram lá, não é bem tirar, na verdade você vai lá e lesa o cérebro, tá? O bichinho conseguiu viver 1 ano com motilidade reflexa normal aparente, mesmo sem cérebro, ok? Ele continuou efetuando movimentos próprios com uma relativa correção. Quando ele não era estimulado, ele permanecia inerte. Quando estimulado, ele fazia movimentos exagerados. Ele ignora como defender-se até que se veja muito atacado. E ele não tem iniciativa para buscar alimentação. Ele não reconhece as pessoas e tem memória comprometida. Mas esse animal viveu 1 ano. Tá? Hoje nem se faz mais uma coisa assim. Não foi exatamente... Porque, na verdade, você não precisa propriamente tirar o cérebro. Existe uma forma que você secciona a conexão do cérebro. Existe um ponto específico. E o indivíduo para a não mais utilizar as vias cerebrais. Ele tinha ainda a medula. Por isso que ele realizava tudo isso. Ok? Ele só perdeu o cérebro, mas ele tinha ainda a medula e conseguiu sobreviver. É estranho, né? Agora, nós não conseguimos fazer isso. Não sem aparelhos. Ok? Porque o cérebro é que comanda o simpático e o parasimpático. Certo? Então, se param de funcionar os nossos sistemas que comandam a nossa batida cardíaca, coração, tem que aumentar a frequência, tem que diminuir a frequência. Eu vou ter que viver à custa de medicamentos para o meu coração bater. Eu não vou conseguir respirar. Então, o ser humano não consegue sobreviver a não ser através dos aparelhos. E isso é uma das questões que a gente não vai abordar muito, mas que seria a morte cerebral. Para nós, a partir do momento que existe a morte cerebral, o indivíduo está desencarnado. Qual seria a sobrevida de uma criança anencéfala e a correlação com essa situação com os animais? Já estamos falando de crianças agora. Olha, senhores, eu acho assim, eu já vi, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é do meu conhecimento, né? Eu não abordei, nem entrei a fundo sobre anencéfalos, mas eu tenho assistindo um filme, faz algum tempo, eu vi a história, acho que foi nas Mães do Chico, ou As Cartas do Chico. Dentro do filme tinha a história de uma mãe que criou uma criança anencéfala. Ela se negou a fazer o aborto, deixou a criança sobreviver, e essa criança viveu até 2 anos de idade. E ela dizia no filme, quem tiver a oportunidade de assistir, não é no filme, é na parte dos outros, né? Que ela se comunicava com a criança, que a criança sentia, e na verdade a criança sentia porque os movimentos e a sensação que é dada pela medula, ela realmente sentia, que ela respondia aquilo que ela falava para ela, e ela sobreviveu por 2 anos. E nós aqui aprendemos recentemente, né, que a partir do momento que nós temos a formação dos gametas, masculinos e femininos, nós temos um espírito ligado a essa criança, né?
cérebro ou não, tendo o cérebro espiritual bloqueado ou não, ele está ligado à criança. Então eu acho que isso vai estar na dependência das necessidades que esse indivíduo tiver de ficar nessas condições, porque na verdade ele está tendo um bloqueio do cérebro espiritual, mas ele está lá, ele é um espírito. Ele não tem o cérebro físico, mas ele tem um cérebro espiritual bloqueado, certo? Eu acho que é isso. Doutora, só uma questão, isso aí a doutora Marlene abordou no livro dela, A Vida contra o Aborto, é um livro pequenininho, parece de bolso, né? E temos aqui embaixo na livraria, então quem tiver curiosidade é só descer e comprar. E é esse caso aí que ela aborda. É muito bonito. Quem quiser assistir é muito interessante. E eu acho que tem a ver com isso. Nós não temos o cérebro físico, mas o cérebro espiritual está bloqueado, mas ele está lá, junto com o espírito. É que nós estamos vivenciando coisas tão estapafúrdias do ponto de vista. Nós temos um médico italiano que daqui a 2 anos irá fazer o primeiro transplante de cérebro interhumanos. E até se fala muito que o Stephen Hawking seria um candidato. Ou transplantaria um corpo novo no cérebro, ou o cérebro dele num outro corpo muito bom. E a gente sabe das experiências feitas com animais, de cães que sobreviveram na União Soviética, vários anos, várias espécies animais, inclusive primatas, né, com relação a isso. Nós estamos precisando, acho que até comentei já com o Maio de uma vez, nós estamos precisando de um novo André Luiz, né, para explicar essas coisas novas que estão vindo no nosso século XXI aqui à tona, uma explicação espiritual para essas coisas, né, porque a gente entra nessa questão dos gametas, né, de ter um espírito para cada fusão de gameta masculino com feminino, e como é que fica nesse? Você tem 2 seres espirituais e haverá um transplante entre eles de corpo e cabeças? É uma questão meio complexa. Para nós, o entendimento ainda não chegou. Eu acho nesse que, sentido, na né? verdade, a gente vai ter que entrar como... Se você quiser começar. Aí, cara, Rafael, nós vamos começar a entrar nas questões da bioética, que a doutora Marlene foi minha professora primeira professora de bioética, depois eu fui estudar. Tem um limite para isso, naturalmente, porque você tem que, já que o Flavinho fala isso, Immanuel Kant, o ser humano é um ser dotado de dignidade. Então você vai sacrificar um a favor do outro, em que condições? Livro dos Espíritos, né? A questão do aborto, quando é para salvar a vida da mulher, porque você vai estar lá o critério, você vai preferir o espírito que já está mais adiantado na experiência do que aquele que está chegando, mas é a única exceção. No resto nós temos que ter muito cuidado quando estamos ligados à vida humana, né? A vida vem, é o que a doutora falava, o clamor da vida, é um bem outorgado. Nós não formamos a vida em momento algum, nós só usufruímos ela. A senhora disse que quando a pessoa tem morte cerebral, começou o desencarne. Então a senhora é a favor que desligue aquele corpo? Então, isso é bastante complicado, porque aí nós estamos lidando com uma coisa que é aquilo que é estabelecido pela lei e pela bioética. Pela nossa lei terrena, tá? Não estou falando pela lei espiritual. A partir do momento que existe a morte cerebral, esse indivíduo está morto. Eu não posso garantir que ele esteja morto. Mas, na verdade, nós consideramos para a medicina terrena que o indivíduo está morto. Estamos autorizados não a desligar os aparelhos, mas estamos autorizados a deixar que o que tiver que acontecer a ele, ele continua sendo alimentado, ele recebe água, mas não são realizadas talvez grandes antibióticos e tudo mais que poderiam ser necessários no indivíduo aonde a gente não decreta a morte cerebral. E existem várias condições para a gente falar isso. Não é uma coisa muito simples, inclusive. Tem que ter mais de um médico, tem que ter neurologista, tem que ter vários exames para a gente chegar a essa conclusão. Tá? Realmente os exames provam que não há mais irrigação. Atividade cerebral. Atividade cerebral está sendo autorizada. Mas se ele está ou não desencarnado, aí eu já não sei dizer.
Bom, e aí vamos, da mesma forma, falar um pouco de como a coisa volta, né? Porque até então a gente está falando a partir do momento que a gente tem a abolição, ou a parte do encéfalo ou a parte da medula, e como que faz essa recuperação, como é que o córtex se recupera, como é que o encéfalo se recupera a partir do momento que houve essa lesão. Então, quando a gente analisa o cérebro, né, ele é formado por duas coisas, os córtex, que são essas circunvoluções que eu comentei com vocês, e temos a parte do diencéfalo, né? O diencéfalo, aonde a gente tem a sede do centro coronário, que a gente já estudou também. Então, o córtex mantém a sede do centro cerebral do corpo espiritual, enquanto o diencéfalo, que é onde está a epífise, que a doutora Fernanda poderia comentar muito mais coisas do que eu, ela é a sede do centro coronário. Além disso, a gente vai ter também o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e o cerebelo. Tudo isso faz parte do nosso sistema nervoso central. Entrosando-se ambos, o córtex e o diencéfalo, em perfeita sincronia de estímulos, pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental, harmônica, difícil e desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena o que a lei divina lhe faculta, a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. Uma coisa que André coloca muito é que você pode ter lesões a nível do cérebro espiritual, do centro cerebral, e pode ter lesões a nível do diencéfalo, no centro coronário. E a partir disso, você vai ter, você vai deixar de ter certas respostas, né? Então, aqui, o que a gente vai ver? O que no cérebro humano, cada coisa está relacionada a uma parte do cérebro. Então, vamos lá. O que a gente tem primeiro no córtex? O tato, a audição, a visão, o olfato, o gosto, a memória, a fala, a escrita e todos os automatismos que a gente pode imaginar. E aqui a gente tem tudo isso, ó. Esse é o cérebro do lado esquerdo, esse é o cérebro do lado direito, que eles são divididos aqui no meio. E aqui a gente vê que na parte frontal a gente tem os cálculos matemáticos, a gente tem a escrita, a gente tem as preferências motoras, se eu gosto mais do lado direito, do lado esquerdo, a leitura. Então, é o que a gente fala que é o cérebro mais ligado à parte menos emocional, ele é mais racional, seria o cérebro racional. E o direito, né, que é mais ligado ao sentimento e à emoção. Ok? Já o diencéfalo, que é composto pelo tálamo e pela hipófise ligado ao mesencéfalo, eles já vão estar ligados àquilo que a gente chama ao campo sensorial, né? Aqui são liberados aqueles hormônios, as serotoninas, as dopaminas, que vão nos trazer prazer, como também vão nos trazer dor. E aí a gente vai ter a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória. E os dois conectados, o córtex ao diencéfalo e ao mesencéfalo, é que nós vamos ter as nossas atitudes e as nossas reflexões diante da vida. Então, o que a gente vê aqui? Que o centro cerebral e o centro coronário, eles estão interligados entre si. A gente tem o que a gente chama de uma consciência. A consciência somos nós mesmos, né? E a partir da força mental atuando no centro coronário, ele vai colocar no indivíduo questões sobre a existência, né? Faço ou não faço? Livre-arbítrio. Vou para a direita ou vou para a esquerda? E a própria consciência vai reger e vai dizer, é certo ou errado? Ok? Falando da conexão entre o nosso cérebro espiritual e o nosso cérebro físico. E aqui ele coloca que podemos ter uma obliteração, ou seja, a obliteração é uma não funcionar determinadas lesões a nível desse cérebro espiritual, e com isso
nós vamos explicar mais pra frente por que a alma fica naquele estado tão alienado, como a gente comentou inicialmente. É a partir da obliteração destes centros. E aí o indivíduo começa a ter o que a gente chama de monodeísmo, né? O encarnado, ele pode entrar num quadro de amnésia ou de afasia. A amnésia é perda da memória e a afasia é não conseguir falar. Então todo mundo pode entrar nesse quadro e mesmo assim ele continuar uma pessoa inteligente. A gente vê muito isso nos casos de acidente vascular cerebral. O indivíduo tem desvio da rima labial, ele tem dificuldade para falar, ele pode ter dificuldade para se movimentar, ele pode ter perdas de memória, mas ele continua inteligente. Houve bloqueios a nível do cérebro físico, mas ele continua inteligente. Da mesma maneira, nós temos o mesmo processo no indivíduo desencarnado. A partir da lesão nesses centros, nós comentamos anteriormente, seja no centro cerebral ou no centro coronário, a nível perispiritual, o indivíduo vai ficar alienado. E ele começa a ter aquilo que eles chamam de monodeísmo. Ele começa a pensar somente numa determinada coisa. Ele tem uma fixação mental. Ele tem uma obsessão. Então, no momento do desencarne, em vez, né, dele falar, não, eu estou desencarnando, eu estou no meu momento de partida, ele começa a pensar e refletir sobre todas as coisas erradas que ele fez, como se fosse uma autopunição. Muitos já ouviram que a gente meio que passa a vida toda da gente em poucos minutos neste momento da desencarnação. Então aqui poderia estar explicado o porquê que o desencarnado fica tão confuso no momento da desencarnação. E a partir do momento que ele emite determinadas vibrações que obliteram esses centros, porque ele mesmo rege isso é retroalimentado por ele mesmo, ele fica confuso, alienado, ele não quer sair de perto do corpo, mas ele também quer ficar perto do corpo. E isso pode se prolongar por minutos, por dias, por horas ou por muitos anos. E aqui a gente vai começar a ouvir coisas que nós já ouvimos. Ele só vai escutar vozes acusadoras, né? Dizendo para ele que ele não cumpriu um compromisso que ele devia ter cumprido. Ele poderá recordar somente acontecimentos que têm a ver com padecimentos morais. Ele vai esquecer o que ele é. É interessante, né? Ele mesmo bloqueia e esquece o que ele é. A culpa é tanta, na verdade aqui eu acho que é remorso mesmo. É tanta que ele não sabe nem aquilo que ele é. E ele fica nessa ideia fixa e se minando, né? Como se fosse um circuito viciado sobre si mesmo. Tem pensamentos alterados, pesadelos, imagens muito ruins que a gente vai ver até mais pra frente. E essas imagens, como a gente sabe, elas são partículas vivas da própria matéria mental. Ele mesmo produz essas imagens. Muitas vezes elas não são imagens reais. Esses pesadelos, então, eles são criações abstratas, justapondo-se, então, a essas criaturas desencarnadas que vão dar formas. Então, na verdade, o indivíduo, ele mesmo faz a obsessão sobre ele mesmo. Quantas e quantas vezes nós, que trabalhamos no trabalho de instrução mediúnica, quantas vezes nós não encontramos espíritos que repetem a mesma e a mesma e a mesma informação, né? Nós podemos, os colegas que quiserem comentar, mas porque eles se fixam exatamente naquele momento aonde mais dificuldade ele teve de ultrapassar. Ou ele tem raiva, ou ele tem vergonha, ou ele tem... ele às vezes sabe que desencarnou, às vezes não sabe que desencarnou, na maioria das vezes não sabe do desencarne, porque ele está naquele estado de alienação. E ele mesmo, muitas vezes, cria essas imagens. Elas não existem, são criadas por ele mesmo. Em outras, ele pode também ter companheiros, né, que são os nossos amigos de sintonia, que vão participar dessas imagens, né? E às vezes nós mesmos nos trabalhos nos deparamos não só com uma pessoa, mas com um grupo de pessoas que fazem parte da mesma sintonia mental. E aqui, não sei se dá para enxergar, se alguém quiser baixar um pouquinho a luz. Na verdade, eu trouxe algumas imagens, como foi falado, sobre as zonas purgatoriais. Eu
fazendo essa aula durante o final de semana, minha mãe começou a ver essas imagens. Já falei de mamãe e papai da outra vez, vou falar de novo. E ela falava assim, ai filha, que medo, por que será que a gente não quer ir para esse lugar? Aí eu peguei e de repente pensei assim, é porque eu acho que a gente já esteve lá. E a gente tem medo de coisa ruim, né? Então, se eu já fui para lá, eu sei que lá é quente, lá não tem comida, lá só tem gente gritando, mal-humorada, chateada. Tem as criações mentais de todas essas pessoas. Então, na verdade, o medo existe por causa disso, porque a gente já esteve lá. Mas a gente pode cortar isso a partir da mudança do nosso comportamento. Fica na nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa reforma íntima, com a nossa conduta, para que isso não aconteça de novo. André diz que é simples. Complexo de pouco. Então, os núcleos energéticos da alma, eles conseguem conduzi-la tanto à euforia e à elevação como à beleza. E ao mesmo tempo, se eu for lá e falar, não quero mais saber de beleza nem de euforia. Eu mesmo faço isso por causa do meu remorso, né? E a partir daí, isso vai acontecendo, a criatura vai plasmando seus próprios pensamentos, a situação vai persistindo, até que o próprio indivíduo reconheça a sua situação ou a própria espiritualidade o mande para uma reencarnação. Só que vejam, ele é mandado para uma reencarnação sem combinar muito sobre o plano reencarnatório, né? Então, de repente, é compulsório. E também não deve ser uma situação tão boa assim. O melhor, como diz nossa amiga Thalita, vamos rever toda noite o nosso compromisso reencarnatório com os nossos amigos espirituais? Porque, de alguma maneira, acreditamos nós que participamos do que foi estabelecido. Agora, se realmente a nossa agonia é tão grande que a gente não consegue fazer, eles fazem isso para nos livrar desse sofrimento. Aqui nós temos uma imagem do filme de André Luiz, né, que quem assistiu tem essas imagens, que ele vai para o purgatório, né, que não é purgatório, na verdade é um umbral, e aí ele vive essa situação por um tempo bastante grande, que para nós, né, nós não podemos nem dizer o quanto. E porque o pensamento é a força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo alienável e imanente, servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas de milhares de transviados, se transformam em verdadeiros contingentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho promissor. Eu acho que essa aula, na verdade, não tem que nos causar medo, nem aflição, nem tristeza. Na verdade, essa aula, ela nos clareia o quanto somos participantes no momento do nosso desencarne, e que isso tem a ver com a nossa própria vida, porque nós não sabemos a hora que seremos chamados pelo Pai. Então temos que estar prontos todos os dias. Temos que esquecer o quê? As raivas, os rancores, as tristezas. Não podemos dizer que abriremos mão de tudo, mas eu acho que nós temos que nos preparar cada dia mais para estarmos bem, espiritualmente falando, materialmente falando. E uma vez que eu seja um indivíduo capaz de fazer isso, eu acredito que desencarnaremos de uma forma melhor, seja qual for o momento do nosso desencarne ou o que causar isso. Doutora, por gentileza, eu queria voltar um pouco atrás, fazer uma pergunta. Não precisa não, falar bem alto. Eu tenho um problema na coluna e eu gostaria de perguntar para a senhora se a coluna tem relação com a medula, que tá certo, eu tenho 85 anos, não é um dia.
Mas até os 80 eu estava muito bem, pegava peso, tudo isso. Agora eu ando Subia no mal, não telhado. corro mais, não tem jeito. Via no telhado, trabalhava. Mas eu ando em cima do telhado ainda ando. Mas eu não tenho aquela destreza, como se diz. Então, como a gente poderia entender sobre a medula? Tem relação? Então, o que a gente chama de hérnia de disco? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. O que acontece? A medula, vamos voltar naquele desenhinho